Existe uma habilidade que, se você dominar, muda a trajetória da sua carreira, dobra suas oportunidades e faz você ser levado a sério em qualquer sala do mundo. Não é uma habilidade rara, não é genética, não depende de talento, mas quase ninguém consegue porque está tentando aprendê-la do jeito completamente errado. Estou falando do inglês. E antes que você pense, mais um vídeo sobre inglês, para. Porque o que vou te mostrar não é um método de escola, não é app, não é repetição de vocabulário, é um método que foi desenvolvido por um dos maiores físicos de todos os tempos para resolver um problema completamente diferente e que, por acidente, se tornou a técnica de aprendizado mais poderosa que existe. Esse físico ganhou o prêmio Nobel, trabalhou no projeto que criou a bomba atômica, era famoso por conseguir explicar buracos negros, mecânica quântica e relatividade para crianças de 12 anos. E ele deixou para a gente, sem querer, o mapa exato de como o cérebro humano realmente aprende qualquer coisa, inclusive inglês. O nome dele era Richard Feynman. E o que vou te mostrar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga o aprendizado. O problema que ninguém admite. Você já estudou inglês por meses, talvez anos. Já fez curso, já baixou app, já assistiu série com legenda em inglês, já repetiu frases no carro. E mesmo assim, quando alguém te fala em inglês, seu cérebro congela, a boca não sai, o pensamento trava. Por quê? Porque existe uma diferença brutal entre reconhecer uma língua e falar uma língua. Você pode reconhecer a frase "How are you doing today?" depois de ouvir 1000 vezes. Mas reconhecer não é processar. Reconhecer é passivo, falar é ativo, e o seu cérebro nunca foi forçado a ativar o circuito ativo. Pensa num músculo que você nunca usa. Ele está lá, ele existe, mas na hora que você precisa dele, ele não responde, porque músculo sem treino é decoração, e o mesmo vale para o seu circuito de produção linguística em inglês. O problema não é que você sabe pouco inglês. O problema é que o inglês que você sabe está armazenado no lugar errado do seu cérebro. Está guardado na memória de reconhecimento, que é passiva, lenta, feita para identificar, e não na memória de produção, que é ativa, rápida, feita para gerar linguagem em tempo real. Feynman entendeu isso antes de qualquer educador moderno, só que ele chamava de outra coisa. Quem era Richard Feynman? Richard Feynman nasceu no Queens, em Nova York, em 1918. Desde criança, tinha uma obsessão. Não queria só saber como as coisas funcionavam, ele queria entender de verdade. E ele dizia que existia uma diferença enorme entre saber o nome de algo e saber o que aquilo é. Ele contava uma história do pai dele. Quando Richard era pequeno, o pai apontava para um pássaro e dizia: "Isso é um tordo de asa vermelha." E depois completava: "Mas isso não te diz nada sobre o pássaro. Você sabe o nome dele, não sabe o que ele é." Essa distinção simples entre nome e entendimento foi o que moldou toda a filosofia de Feynman sobre o conhecimento. Mais tarde, ele formalizou isso no que ficou conhecido como a técnica Feynman, um método de 4 passos que ele usava para aprender física, matemática, química, qualquer coisa, e que hoje, aplicado da forma correta, é possivelmente o método mais eficiente que existe para fazer o seu cérebro produzir inglês de forma fluente. Mas antes de explicar os 4 passos, preciso te contar o paradoxo que está no coração de tudo isso, porque se você não entender esse paradoxo, vai usar a técnica do jeito errado. O paradoxo de Feynman. Aqui está o paradoxo. A única forma de descobrir que você não sabe alguma coisa é tentar explicar essa coisa com suas próprias palavras. Parece óbvio, mas é devastador. Porque quando você estuda inglês da forma tradicional, lista de vocabulário, gramática, repetição, você cria uma ilusão de conhecimento. Você lê "I would have gone" e pensa: entendi, condicional perfeito. Mas aí você tenta usar isso numa conversa real e trava. Por quê? Porque entender é passivo, usar é ativo. E o que você nunca testou, nunca foi real. Feynman chamava isso de conhecimento de nome. Você sabe o nome do conceito, você sabe a definição, mas você não sabe o conceito. E aqui está a virada.
A técnica Feynman é, na sua essência, um mecanismo para forçar o seu cérebro a revelar onde estão os buracos, os gaps, os pontos onde você acha que sabe, mas não sabe. E é justamente nesses gaps que o aprendizado real acontece. O experimento mental. Quero que você faça agora um experimento mental comigo. Imagine que você está numa sala. Na sua frente, existe uma criança de 8 anos. Ela nunca estudou inglês. Ela não sabe nada sobre gramática, tempos verbais, pronomes. Ela só sabe que você fala inglês e quer entender como funciona. A criança te olha e pergunta: como você faz para dizer que algo aconteceu, mas ainda continua afetando o presente? E você, instintivamente, vai até o quadro e escreve: I have lived here for 10 years. A criança pergunta: por que have? Por que lived e não live? O que é for fazendo aí? E aqui está o teste. Você consegue explicar isso sem usar termos técnicos, sem falar present perfect, sem mencionar auxiliary verb? Se você não consegue, você não aprendeu isso. Você memorizou. Feynman dizia: se você não consegue explicar algo de forma simples, você não entendeu ainda. E ele estava falando de física quântica. Mas o princípio vale exatamente para o inglês. Porque quando você tenta explicar uma estrutura da língua com palavras simples, sem fugir para o jargão técnico, o seu cérebro é forçado a processar aquilo de verdade, a construir conexões reais, a transferir do conhecimento passivo para o conhecimento ativo. E é exatamente isso que o seu cérebro precisa para falar. Os 4 passos aplicados ao inglês. Agora vou te mostrar como aplicar os 4 passos da técnica Feynman especificamente para aprender inglês, não de forma genérica, de forma cirúrgica. Passo 1. Escolha uma estrutura e tente usá-la. Não estude listas de vocabulário, não faça exercícios de gramática no vácuo. Pegue uma estrutura, pode ser uma expressão, uma forma de conectar ideias, um tempo verbal, e tente construir frases reais sobre a sua vida. I've been working on this project for 3 weeks. If I had more time, I would learn to play guitar. She's the kind of person who makes everyone feel welcome. Use estruturas que dizem algo sobre você, sobre o que você pensa, sobre o que você sente. Porque o cérebro retém aquilo que é emocionalmente relevante. Passo 2. Tente explicar essa estrutura como se estivesse ensinando alguém. Em voz alta, com suas próprias palavras, em português mesmo, se precisar. O objetivo não é demonstrar fluência, é revelar onde está o buraco. Se você trava na explicação, esse é o ponto onde você ainda não entende de verdade. Anota. Passo 3. Volta à fonte e preenche o gap. Mas aqui está o diferencial de Feynman. Você não volta para decorar, você volta para entender. Você pesquisa não apenas o que a regra diz, mas por que a língua funciona assim. Qual é a lógica por trás? O inglês tem I have done e o português tem eu fiz para o mesmo conceito em alguns contextos. Por quê? Porque o inglês preserva uma conexão com o presente que o português já abandonou nessa construção. Quando você entende isso, você nunca mais esquece. Passo 4. Simplifique até não poder mais. Depois de entender, tente usar a estrutura da forma mais natural possível, sem forçar, sem pensar na regra. Se ainda precisar pensar na regra, volta ao passo 2. A meta é chegar no ponto onde a estrutura vira reflexo, não decoração. Reflexo. Aqui é onde o roteiro fica maior do que parecia no começo. Porque estamos falando de mais do que inglês. A técnica Feynman não é só uma ferramenta de aprendizado, é uma filosofia de como o cérebro humano funciona. E ela revela algo sobre nós que é profundamente desconfortável. Nós somos especialistas em nos enganar. Estudos de psicologia cognitiva, em particular os trabalhos de David Dunning e Justin Kruger, que deram nome ao famoso efeito Dunning-Kruger, mostram que humanos são sistematicamente ruins em avaliar o próprio nível de conhecimento.
Quanto menos você sabe sobre algo, mais tende a achar que sabe. E o sistema educacional tradicional reforça isso, porque ele mede conhecimento por repetição, não por uso. Você acerta a questão de gramática, sistema diz que você aprendeu. Mas a questão de gramática e a conversa real são dois planetas diferentes. Feynman tinha raiva disso. Ele chamava de conhecimento de livro de texto o tipo de conhecimento que não sobrevive ao primeiro teste real. E dizia que a física, assim como qualquer língua, só é aprendida quando você pode brincar com ela. Quando você pode pegá-la, virar de cabeça para baixo e ver o que acontece. Fluência em inglês não é saber todas as regras, é saber brincar com as estruturas até elas se tornarem suas. E isso não acontece em sala de aula. Acontece no espaço entre o que você acha que sabe e o que você descobre que não sabe ainda. A implicação existencial. Mas tem uma pergunta que eu preciso te fazer. Uma pergunta que Feynman provavelmente faria. Por que você quer aprender inglês? Não a resposta óbvia, a resposta real. Porque se a resposta for para colocar no currículo, ou porque meu chefe pediu, ou porque todo mundo está aprendendo, você vai desistir antes de chegar na fluência. Porque fluência real exige repetição prolongada, exige passar pelo estágio do erro, exige aceitar se sentir burro por um tempo antes de se sentir fluente. Feynman nunca aprendeu nada porque era obrigado. Ele aprendeu porque era consumido pela curiosidade. Ele aprendeu japonês morando no Brasil, na época em que trabalhava na USP. O instrumento percussivo brasileiro aprendeu a abrir cofres durante o projeto Manhattan só para entender como o sistema de segurança funcionava. A curiosidade era o motor. O método era o combustível. E a pergunta que fica é: qual é a sua curiosidade em inglês? O que você quer ser capaz de fazer, de entender, de expressar que hoje você não consegue? Porque quando você encontrar a resposta real para essa pergunta, não a resposta polida, a resposta verdadeira, você vai ter encontrado o combustível que faz o método funcionar de verdade. Como treinar o circuito ativo na prática? Vou ser direto. Você precisa falar mais do que escuta. E isso vai contra tudo que a maioria das pessoas faz. A maioria passa 90% do tempo consumindo inglês, ouvindo, lendo, assistindo e 10% produzindo. E se pergunta por que não consegue falar. Feynman não aprendeu física lendo livros, ele aprendeu física resolvendo problemas. Problemas que ninguém tinha resolvido ainda, porque o problema forçava o cérebro a trabalhar de verdade. O equivalente no inglês é o seguinte: todos os dias você vai pegar um tema qualquer. Pode ser algo que aconteceu no seu dia, uma opinião que você tem, um plano que está fazendo, e vai falar sobre isso em inglês, em voz alta, por pelo menos 2 minutos. Sem parar para checar a tradução, sem parar para confirmar se a gramática está certa. Você fala o que sabe, usa o que tem e aceita os buracos. Depois, você identifica onde travou, onde não sabia a palavra, onde a estrutura não saiu, e vai buscar exatamente aquilo. Esse ciclo, tentar, travar, identificar, buscar, tentar de novo, é o coração da técnica Feynman aplicada ao inglês. E é diferente de tudo que você fez antes, porque começa pelo uso, não pela regra. Começar pelo uso é a chave, porque o uso revela a necessidade, e a necessidade cria motivação real para aprender. O erro que inteligentes cometem. Existe um erro específico que pessoas inteligentes cometem ao aprender inglês. E é justamente por serem inteligentes que cometem. Elas querem entender tudo antes de falar. Querem dominar a gramática antes de abrir a boca. Querem ter certeza que estão corretos antes de arriscar. Feynman tinha um nome para isso também. Ele chamava de o medo de estar errado na frente dos outros. E dizia que esse medo era o maior inimigo do aprendizado real. Porque o aprendizado acontece no erro, não apesar do erro, por causa do erro. Quando você diz, I go to the market yesterday, e alguém te corrige, o seu cérebro grava isso de uma forma que nenhuma aula vai conseguir, porque o erro criou um evento, e eventos são memórias. Memórias são aprendizado.
O sistema educacional nos treinou a ter vergonha do erro, a esconder a ignorância, a parecer que sabemos antes de saber. Mas Feynman ensinava o oposto. Ele dizia que a primeira coisa que você precisa fazer é admitir, com total honestidade, o que você não sabe. Sem vergonha, sem desculpa. Só, eu não sei isso ainda. Ainda é a palavra mais poderosa no aprendizado. Eu não sei isso ainda. Agora, chegamos ao ponto onde tudo se conecta. E esse ponto vai mudar a forma como você enxerga não só o inglês, mas o aprendizado em geral. Richard Feynman morreu em 1988, mas antes de morrer, ele deixou uma frase que ficou na lousa do seu escritório. Uma frase simples, 4 palavras em inglês. What I cannot create, I do not understand. O que eu não consigo criar, eu não entendo. Não o que eu não consigo repetir, não o que eu não consigo reconhecer. O que eu não consigo criar. E é exatamente isso que o inglês exige de você. Não repetição, criação. Quando você consegue criar uma frase em inglês que expressa o que você está pensando agora, neste momento, não uma frase que você decorou, mas uma frase original, que saiu do seu raciocínio em tempo real, aí você aprendeu inglês de verdade, não antes disso. E a técnica Feynman é o caminho mais curto até esse ponto, porque ela não te deixa fingir, ela força o confronto com o que você ainda não sabe. E esse confronto, doloroso como é o único lugar onde o aprendizado real começa. O inglês que você quer não está num app, não está num curso, está na lacuna entre o que você tenta dizer e o que você consegue dizer. E cada vez que você entra nessa lacuna de propósito, com coragem e curiosidade, como Feynman entrava nos problemas mais impossíveis da física, você sai um pouco mais fluente do que entrou. Feynman não era gênio por acaso. Era gênio porque nunca parou de perguntar, de tentar, de errar, de simplificar. Agora é a sua vez de fazer o mesmo, em inglês. E antes de fechar, eu quero te fazer uma pergunta. Uma só. Pensa numa situação específica. Pode ter acontecido hoje, pode ter sido há anos, onde você travou num momento importante por não falar inglês. Uma entrevista, uma viagem, uma reunião, um momento que você nunca esqueceu. Escreve nos comentários em inglês. Qualquer coisa. Pode ser uma frase quebrada, pode ser errada, pode ser uma palavra só. Porque aqui, agora, nesse comentário, você já vai estar praticando o método Feynman sem perceber. E quem sabe eu não leio o seu comentário e respondo: